Olá, bom dia. Lembramos que essa sessão tem tradução simultânea em português. Na parte inferior direita tem um botão interpretação. Se vocês querem, podem ativar para escutar a tradução em português. Agora, vou fazer o anúncio em inglês. O Banco Mundial dá as boas-vindas à sessão Reconstrução traz desastres, o caso do Chile. Essa apresentação faz parte do programa de troca de conhecimento Habitação sustentável para todos. Algumas recomendações para a sessão. Seus microfones e câmeras vão estar desligadas. Essa sessão está sendo gravada e vai estar disponível no canal Habitação Disponível para Todos depois do evento. Agora, vamos passar a uma breve bem-vinda com a Anicap, a especialista do Banco Mundial, que vai apresentar nossos palestrantes do dia de hoje. Bem-vinda, Anne. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada por nos acompanhar no dia de hoje. Essa sessão faz parte da Rota de Aprendizado número 2, acesso à financiação para promover a construção de moradia. Os encontros virtuais de nosso programa, que temos já mais de 500 participantes na região. Nessa ocasião, vamos conhecer o detalhe o caso do Chile e outros contextos em assuntos de reconstrução traz desastres. É um prazer dar as boas-vindas ao nosso palestrante de hoje, Guilherme, é engenheiro civil da Pontifícia Universidade Católica e conta com uma mestrado em políticas públicas da Universidade de Harvard. Durante o primeiro governo do presidente governo Sebastião Pinheiro, trabalhou no Ministério de Habitação e Urbanismo, fazendo parte da equipe que desenhou o plano de reconstrução de terremoto do ano 2010. Esteve encarregado do desenho do subsídio da classe média como o primeiro programa de apoio de aluguel no país. Posteriormente, foi durante 4 anos assessor do governo do Haiti no desenho da nova institucionalidade de habitação do país, assim como assessor do governo da cidade de Buenos Aires, na Argentina. No ano 2018, foi designado pelo presidente Sebastião Pinheira como subsecretário de Habitação e Urbanismo nesse ministério, se mantendo ali até o final da administração, no mês de março do ano 2022. Guilherme, bem-vindo. Olá, muito obrigada. Uma cumprimentação a todos e obrigada pelo convite. Por o convite de uns meses atrás, as coisas que faz sentido no contexto de compartilhar aprendizado. Acho que posso compartilhar o caso do Chile também. Eu acabo de trabalhar em outros países também, como falou, e posso ser de utilidade para esse dia para vocês. Sim, que muito obrigada. Você pode compartilhar sua tela, Guilherme. Muito obrigada. Perfeito. Acho que vocês estão vendo aqui minha apresentação. Perfeito, em frente. Vamos começar. Eu vou colocar o tempo para não passar do tempo. Bem, novamente, muito obrigada por esse espaço e espero que seja muito útil para vocês. Eu gosto muito do conceito de compartilhar experiência e aprendizado, porque nós temos coisas que fizemos muito bem e outras que não temos feito muito bem, mas quando compartilhamos isso, acho que vamos nos enriquecendo. Assim que vou entrar e para algumas experiências. Algumas experiências. Aí está. Aqui é a primeira página. Aqui falando dos desastres naturais, não somente no caso chileno, América Latina e todos os nossos países. Aqui os vulcões, erupções vulcânicas, os terremotos, os deslizamentos de terra, os ventos muito fortes,
E aqui o caso do Chile, que permanentemente é algo que nos atravessa do norte a sul. O assunto dos sismos é muito frequente e tem alto impacto. Eu vou compartilhar os terremotos registrados. Esses são os que temos, onde as placas tectônicas estão se ajustando, pelo menos o que está registrado aqui, os 6 terremotos, os maiores terremotos nos últimos anos, justamente no país, nos anos 60. Essas são escalas que vocês manejam muito bem, que quer dizer que aumenta o número em aumento muito grande na liberação de energia. E hoje vou falar dos terremotos, muitos vamos lembrar do terremoto do Sureste Asiático, número 3, como também o Sendai no Japão, e que hoje eu posso falar muito em detalhe no ano 2017, como a 8. Essa é uma imagem que é interessante compartilhar em algumas coisas técnicas. Essa é a parte central, essa é a parte onde se concentra a maior quantidade de população. Aqui há umas cidades como Concepção, Caraguá, inclusive para isso. Essa imagem o que faz é a gente ver esse evento telúrico que tem uma duração de 2 minutos, mais de 120 segundos. E esse ponto que está se movendo aqui é a zona de máxima liberação de energia no momento que avança o tempo. É aqui os pontos azuis, a parte aqui são quase 600 quilômetros que eu quero falar nessa imagem. É que na medida que foram passando os segundos, a máxima liberação também foi se movendo muito, o que quer dizer que afetou uma zona de 600 quilômetros, onde temos muita população, cidades grandes, zona de litoral, do interior, próximo dos 70% dos municípios do meu país está concentrado aí. Então, a afetação realmente foi muito grande. E um tsunami que foi muito complexo às 2h30 da madrugada. Então, imagina o desespero da população. Com isso, a zona do litoral, com o porto de Alcauã, também temos umas fotos da ponte. Imagina mais de 200 das pontes. Essa é uma foto que foi tirada na estrada principal, no caminho secundário. E, claro, na região de Maure, aqui em Santiago, imaginem as estradas. Foi absolutamente dramático. Então, os danos e efeitos que tem esses eventos, quando são muito massivos, são muito complexos. Aqui, uma localidade que fica na região, na zona do litoral, antes do tsunami e depois do tsunami. Realmente, os danos, os efeitos foram bem complexos. Aqui, a modo de resumo, que enquanto a infraestrutura, o custo nesse momento foi ao redor de 30 bilhões, equivalente no país a 15, há uns anos, 10 anos atrás, 15% do PIB, 4.000 escolas, 40 hospitais e todo o assunto de habitação e reconstrução. Se entrarmos em detalhe, mais de 220.000 habitações foram afetadas com muitos danos diversos, alguma destruição total e absoluta e alguns danos muito graves, algumas medianas e outras leves. Isso, como já falei, na zona rural, zonas urbanas, semi-urbana, habitação patrimonial, moradia, vivenda de famílias, família com renda baixa que precisa o apoio do Estado, família com renda emergente que precisa muito apoio do Estado, família do setor médio que precisa apoio do Estado também, mas através de programas e ferramentas, pessoas, donas de casa, que alguns serão donos das casas e alguns moravam em aluguel. Bem, como partimos quando nós temos efeitos tão grandes. E quando olhamos as dimensões, as magnitudes pequena, e vou compartilhar algumas coisas que a gente aprendeu, e acho que essa apresentação é uma apresentação acadêmica, que fala muito mais da experiência e do acadêmico, e que é o que a gente está aprendendo, que os efeitos
Os planos para recuperar os países têm diferentes bases. A primeira, diferencial, emergência, recuperação e reconstrução. Obviamente, uma pessoa do mundo, da academia, pode falar outras coisas, mas eu falo simplesmente as primeiras horas depois de uma catástrofe natural. Talvez são remoção de escombros, busca de pessoas que vão salvar as vidas, também o assunto de alimentação, de água, e uma etapa imediata, mais posterior, chega tudo que tem a ver com a construção e reparação da infraestrutura. Então, eu recomendo que cada equipe deve ter um papel diferente em cada etapa, e os casos das instituições que devem reconstruir essa infraestrutura, como o Ministério de Habitação e outras em outros países, há momentos para poder agir. Se chega o Ministério de Habitação uma hora depois, e depois de acontecer uma catástrofe, eles devem estar aí. E a ideia é que a reconstrução, as pessoas de reconstrução não demorem, não levem muito tempo a chegar. É importante que cada país possa reconstruir. O excesso de voluntariado é o caminho. Quando há grandes catástrofes, dores nas pessoas, morte de pessoas próximas, ou de coisas muito graves, danos, segurança, o Estado deve participar de uma forma imediata, mas o excesso de voluntariado também, às vezes, em cada uma, talvez pode incomodar em alguma etapa dessa reconstrução. Importante estar preparado. Os planos de reconstrução começam antes que cheguem as catástrofes, que acho que é isso que podemos compartilhar também. A reconstrução. Aqui a parte da academia e as classificações da experiência, a reconstrução tem muitos eixos: infraestrutura, psicossocial, assunto econômico, institucional. E como vocês podem imaginar, aqui é mais importante a infraestrutura, algumas variáveis, as distribuições que têm a ver com quem são as pessoas afetadas, os primeiros, como aprendizado que a gente tem tido, que varia muito. Como mostrava, 600 quilômetros de distância de muitos municípios com quem trabalhar, e é uma zona muito afetada, mas, por exemplo, um incêndio, quando as famílias perdem tudo, é muito mais pequeno e os danos são quase totais quando há um incêndio. Então, como se realiza isso numa catástrofe diferente? Vou falar de uns exemplos, uma catástrofe pequena e mediana. E pessoa por pessoa, e saber quem são, mas quando é tão massivo, a gente deve buscar, vou utilizar, devemos buscar mais a periferia. Acho que o Estado central, as instituições centrais devem demorar muitos anos em fazer isso. E realizar essa reconstrução. Outro ponto interessante, evitar as discussões, porque eu lembro numa localidade muito pontual, que na região de Maule, e havia 15 famílias no mesmo endereço. E a gente foi visitar a moradia, uma moradia muito pequena, e tinha 15 famílias morando aí. Então, nós notamos que tinha uma situação de umas famílias de outras regiões que, através desse programa, queriam obter algum benefício. E, claro, devemos diminuir essas situações. Outra coisa que também temos em Mauro, muito plano de reconstrução. Quando isso fica aberto, começa a gerar uma confusão. As pessoas que foram afetadas e têm uma oportunidade, eles terem encontrar uma oportunidade de obter um benefício. Utilizar tecnologia, e mais em resumo, as pessoas que estão afetadas, a localização e que tipo de afetação tiveram. De forma que tenhamos, aqui temos umas fotos, umas imagens.
as catástrofes, os desafios que permitem também inovar aqui, a gente acha de alguma forma. Aqui nesse caso, a arquitetura e também a estrutura, nesse caso, por exemplo, moradias que estão na primeira linha do litoral, construir de uma forma que que sejam resilientes e resistentes. Eu não vou entrar em detalhe em cada um desses, e cada um dos países tem um programa para reconstrução individuais em conjuntos de habitação, reparação, medidas estruturais. Alguns países podem ter várias, ou muitos não temos muito, mas claramente é chave olhar qual o instrumento que tem cada um. Essa frase, diferentes instrumentos para resolver diferentes necessidades. E é importante ter na parte de habitação, é ideal ter seus instrumentos para resolver as diferentes necessidades. Agora, alguma pergunta? Alguns países são definições. Desculpa, mas o som não está muito bom. Alguns damos algum tipo de solução, outros damos outro tipo de solução. E isso é muito bom resolver nas primeiras 10 semanas. E aqui está mais focado na gestão, que cabe definir qual é o fluxo de reconstrução para cada instrumento. Então, nós utilizamos cada instrumento, se executa e gasta de uma forma diferente. No complexo de habitação, que esteja num terreno, desenhar um conjunto, onde inicia o trabalho e termina os labores. O trabalho é diferente quando passa um subsídio, ou que dá o dinheiro para comprar uma moradia ou alugar uma moradia. Como você vai planejando a planta de construção e financiamento? Bem, devemos olhar o financiamento público, privado, ONGs, em alguns países é muito importante, e agência internacional que também apoiam os estados. Bem, eu vou deixar algumas perguntas aqui interessantes em que ajuda o Estado e que resolvem as famílias. Eu comecei a anotar há pouco tempo. O Japão, em Sinai com tsunamis, depois eu voltei assim, daí me encontrei com as autoridades para essa troca de experiências. Por exemplo, no caso japonês, eles, por exemplo, tudo que tem a ver com a reparação e a melhora de moradia, deixaram que as famílias fizessem eles de forma direta e própria, sem apoio do Estado, mas que tivessem um crédito com uma taxa de juros com muito pouco valor. Então, não houve nenhuma transferência direta do Estado. Cada família se encarregou da reconstrução. E como sabemos, eh, Japão teve um grande trabalho nisso. Aqui, o banco de materiais, a gente notou também que tinha muitas zonas rurais isoladas que as famílias tinham tido danos medianos, e aí o Estado era muita moradia para reparar, e o custo é muito alto para chegar nesses lugares. Nesse caso, acho que começamos a pensar em se apoiarmos a famílias para que elas, com o dinheiro do Estado, mas que eles possam melhorar sua moradia. Isso funcionou muito bem e foi um instrumento que se chamou Banco de Materiais, e nós utilizamos bastante em algumas zonas. E na zona centro, centro-sul do meu país, o inverno, se bem no inverno siberiano, mas faz muito frio e chove muito. Famílias nessas semanas precisavam, em muitos lugares, poder fechar, e a qualidade, para ter uma qualidade de vida possível. Então, esse instrumento ia ajudar muito a inovar. O Plano Maestro são os lugares do litoral, esse é um parque de mitigação, uma vez
Isso faz parte do plano de mitigação para conservar a morfologia para poder conter os tsunamis frente à eventualidade e à velocidade que tem as ondas quando entram a parte do litoral. Em algumas disjuntivas essenciais, isso é muito interessante. Eu sempre tenho perguntas e eu não paro de falar de como ajudar e resolver tudo. Mas o transitório muitas vezes fica permanente, mas olha que interessante essa reflexão. Às vezes a gente pensa numa mudança e vamos fazer alguma coisa transitória e depois passa o tempo. Esse é interessante. No mundo político, obrigacional, nacional, nacional, tem muito bem resultado. Se bem a nação ajuda a conseguir o recurso para criar essa mística nos países, também o que eu quero falar mais em frente, alguns dos erros para evitar. E as famílias sempre querem voltar a seu lugar de origem, as famílias todos, nossos vínculos, nosso sistema de vida. O mais visível, tangível, nesse caso, são a grande maioria vivem da pesca, da atividade pesqueira, e alguns estudos claramente vão definir que a maioria da zona de litoral e onde podemos morar, perguntam as famílias. Eles querem sempre resolver sua moradia onde estavam antes ou levar a um lugar mais seguro, pelo menos a experiência que a gente vai vendo com os anos, é que as famílias sempre tentam voltar, inclusive saindo aos lugares onde tem seu dia a dia, sua existência. Então, por isso, devemos pensar também em mitigação e não somente poder afastar dessa zona de risco. Outra coisa interessante. Eu trabalhei no Haiti no ano 2010, eu fiquei 6 semanas antes do terremoto no Chile, terremoto muito forte, muito difícil, onde, demorou 35 segundos, em 35 segundos pode mudar muitas coisas e morreram cerca de 250.000 segundos em 35 segundos. É uma das catástrofes mais fortes, onde quantidade de vidas se perdem em tão poucos segundos. Isso, todos os que conhecem Haiti, Porto Príncipe, no ano 2010, no ano 2014, aqui ficou permanente. Canaã, tive que voltar muitas vezes. É um dos assentamentos precários e mais massivos em toda a América Latina. Bem, eu gostaria de dar o crédito todo a essa construção de moradia no Haiti. Outra coisa interessante que atualmente alguns dos assuntos que estamos tratando é a habitação do governo de Indonésia. Esse plano de reconstrução, Indonésia é outro país do mundo que tem permanentemente afetações, e essa é outra das grandes ilhas que estão em Indonésia. Teve um terremoto no ano 2018 e ficam vagas, e quando ficam algumas vagas, algumas famílias que não são afetadas pelos terremotos, eles ficam permanentemente no transitório. Aqui Aqui eu aluguei contra o assinamento, que os 4 anos do secretário ministro em América Latina e dos 4 anos, acho que essa imagem, a evidência que
me bateu, porque essa é uma moradia, umas barracas, muito próximo de Santiago, onde há pessoas, famílias vivendo em condições muito precárias com aluguel ilegal. Do lado direito são os banheiros. Isso foi no meio da pandemia, antes das vacinas, e claramente observamos que tinha muita concentração de crianças, de imigrantes e adultos maiores, e tinha muitas em condições tão inumanas que nesse momento a taxa de contágio da Covid era muito mais alta. Então, quando a gente ajusta alguns instrumentos, né, de emergência, o programa de aluguel não faz que as famílias esperem 2, 3, 4 anos até que a moradia esteja pronta. E, com o prefeito que estava nesse momento, nos 10 dias, nós conseguimos tirar todas essas famílias para um lugar mais seguro. Aqui, os grandes erros do passado no terremoto do ano 2010, com o ânimo de mostrar um resultado rápido. Aqui, a capital de uma região e tinha um terreno muito grande, onde conseguiam colocar e ficava o terreno fora da cidade, fora de qualquer lugar de trabalho, de transporte público, além da periferia, isso também foi importante, olhar certas situações e era e querer que as famílias voltem à sua vida, mas que tomando cuidado que não seja que não tenha um risco novamente. E aqui temos algumas imagens do que nós fizemos. Isso vinculado no catástrofe do ano 2010, essa construção nas zonas rurais, nas zonas isoladas, e fizemos zonas dentro da cidade. E outro desafio que temos aqui são a moradia patrimonial. Muito desse terremoto conta muito da história da arquitetura, dos patrimônios tangíveis e intangíveis também. E aqui, com esforço, conseguimos recuperar o que mais pudéssemos com as tecnologias. E aqui foi um programa de muito sucesso. E aqui eu tenho outras perguntas bem interessantes. Quem tem maior prioridade? Não é para responder agora, mas eu diria sempre, quem perdeu sua moradia há uma semana por um terremoto, um vulcão, um tsunami, um incêndio, ou quem mora em condições precárias há alguns anos, há muitos anos, depois de uma catástrofe, todo um país empatiza muito com as famílias que estão afetadas e quando estão nessa reconstrução demora muito e as pessoas que não sofreram nenhuma afetação falam, bem, vamos. Desculpa, o som não está muito bom. Recuperar a cotidianidade, aqui estamos falando da sociedade civil. Eu não vou falar dessa fundação, isso foi em Manta, Equador, no ano 2016, 2017. Aqui temos diferentes oficinas, a gente realizou diferentes oficinas, e aqui o acompanhamento, a população, o espaço protegido, e a gente começou a notar que aqui tínhamos que trabalhar ainda mais com alianças com o governo, fatores que contribuem, que ajudam a conseguir resultados. Um recente ministro, governador do turno, pode ter uma pegada importante nisso. Se a capacidade instalada, o governo locais são chave. O setor também de construção ajuda muito para poder recuperar e começar de zero tentando recuperar a indústria e poder involucrar sempre as famílias, não somente na arquitetura, mas como finanças.
Eu volto agora algo muito recente que tive que enfrentar há um ano, um incêndio no mês de dezembro na ilha de Chiloé. A ilha de Chiloé, eh, onde 140 casas ficaram totalmente destruídas em dezembro do ano 2021. E depois de 5 meses começou a reconstrução. Essa é uma imagem há 7 meses. E esse é o jornal do 17 de novembro, 2 semanas atrás, onde entregam as últimas casas. Nós conseguimos, felizmente, em somente 11 meses, poder reconstruir praticamente todo o setor. Algumas coisas para compartilhar aqui. O plano de reconstrução, nosso Ministério do Chile, permanentemente devemos enfrentar esses mecanismos de reconstrução. Interessante, um território, um pequeno território, dimensão acotada, mesa de trabalho com municípios, suas famílias, com ONGs, num programa que se chama Desafio os atores públicos. Quando falo de atores públicos, falo do governador da região, com sua em linguagem política, e conseguimos um trabalho espetacular. E a gente conseguiu concordar frequência semanal até conseguir todos os acordos, flexibilizar e comprometer os tempos. Isso é essencial e os créditos são de todos. E aqui vemos outro exemplo. Aqui estamos falando dos ventos da cidade de Los Angeles, no sul do. E olha aqui a tecnologia que desenvolvemos com os modelos que é muito interessante, como eu já falei, e nós chegamos às 24, 48 horas, não de uma forma imediata, mas estamos 24 horas para registrar todos os danos que tínhamos, se era grave, se era. E aqui, com a plataforma digital, permitiu ter em 48 horas o estado completo, tipo de danos, tudo que a gente conseguiu, a entrega de subsídios para que as famílias possam eles comprar os materiais e aí possam fazer as melhoras em muito poucos dias. Acho que é muito interessante compartilhar isso. Aqui estamos vendo diferentes momentos, aprendizados, soluções para medianas e pequenas. E aqui outra mensagem para compartilhar a pressão, mostra os resultados e pode levar a erros futuros. A pressa passa e os problemas ficam. O manejo equilibrado das expectativas, a gente tem tido, e eu também tenho tido que observar muitas vezes grandes coisas em poucas semanas, isso acontece em pouco tempo, e sempre há muitas dificuldades, e eles, de alguma forma, anunciam, como já comentei, muitas vezes, quando é tão rápido, temos tão pouco tempo, muitas vezes começam a criticar, não pelo que você fez, mas pelo que está faltando por fazer, desculpa. Precisamos flexibilizar os instrumentos existentes enquanto assuntos urbanos, de planejamento, e se apoiar, sem dúvida, nas instituições e equipamentos do país, o urbanismo e a reconstrução de moradia. Em América Latina, há pessoas que há muito tempo sem saber como se resolver os problemas. Para encerrar uma das reflexões e coisas que estamos trabalhando no meu país e devemos continuar trabalhando sempre, os protocolos claros para cada instituição, prevenção de riscos e desastres,
tudo que tem a ver com desastres, com a habitação, melhorar o acompanhamento psicossocial, talvez com alianças com instituições da sociedade civil, ferramenta de flexibilidade frente a catástrofes e continuar reforçando com os atores mais importantes desde o ponto de vista de política, de sociedade, de pessoas, esse trabalho não é somente do Estado, não é somente das ONGs, isso acho que esse foi um aprendizado que ficou, revisão permanente das normas antissísmicas, para que possamos ver a parte mais técnica. Houve no ano 68, 80, e a gente tem aperfeiçoado as normas antissísmicas com as normas de solo e muitas outras, mas essa revisão deve ser de uma forma permanente. A vulnerabilidade é permanente, os riscos são latentes, devemos prevenir e lamentar e curar menos. Eu quero deixar um pouco o plano um bom plano de reconstrução começa muito antes do que a catástrofe. E os planos de reconstrução podemos conseguir fazer muito melhor. Assim que muito obrigado por me escutar. Estou muito bem com os tempos e fico atento aos comentários, sugerências que vocês tenham para fazer. Obrigada, Guilherme. Agora vamos passar com Juliana de Mendiola de Ramírez, especialista do Banco Mundial, para moderar uma sessão de perguntas. Nesse momento, vamos habilitar um módulo de perguntas e respostas e o chat geral para suas perguntas. Olá, Guilherme, muito obrigada por essa apresentação. Acho que definitivamente incluiu muitas lições aprendidas, sumamente interessantes, especialmente muita informação prática que eu acho que é muito útil para nossos participantes. No que esperamos, enquanto esperamos algumas perguntas, talvez eu tenha alguma pergunta com a qual podemos começar. E é se nesses processos há discussões sobre flexibilizar, talvez as normas ou padrões de construção ou requerimentos, talvez de desenhos, para conseguir uma resposta mais rápida, ou, ou realmente continuam com os mesmos protocolos, seguem os mesmos protocolos que uma situação normal. Muito obrigada pela pergunta. Primeiro que eu devo colocar na mesa é que os planos de reconstrução estão na dupla criação. E vamos flexibilizar tudo, e vamos esquecer da norma urbana, da norma de construção, porque... E, por outra parte, devemos, devemos continuar com todos os protocolos. Eu acho que devemos ser bem estritos. Se temos a imagem do planejamento urbano, devemos olhar a vulnerabilidade da periferia só para mostrar que nós construímos muitas moradias e isso gera um dano social futuro. Os países sísmicos, que são muitos em América Latina, se acredito que as normas, nem falar de construção de solo, de qualidade de solo antissísmica, claramente devemos olhar, mas a lição que fica, que tem a ver com a localização, que nós comentamos em outro cesário, quando às vezes nós pedimos o estudo de zona de risco, eu não quero falar de uma linguagem exagerada, mas mostra que os riscos são latentes, sempre está mostrando os riscos latentes. E você sempre vai olhar de muitos lugares que realmente não podiam ser habitáveis, e os lugares do litoral, e as pessoas sempre voltam a esse seu hábitat natural.
onde tem sua capacidade de renda diária. Então, eu sempre vou com esse olhar autocrítico, mas, por exemplo, no meu país, certas revisões de projetos, certas autorizações nos permissos, devemos ser mais flexíveis e considerar um plano, porque às vezes esse documento leva semanas, meses, olhando se o mesmo tipo de moradia que se construiu na localidade do lado, tem assuntos muito mais complexos. Muito obrigada. Temos uma pergunta de Marco Antônio Guzmán, que fala: bom dia. Você poderia nos explicar como se enfrenta a etapa de diagnóstico dos danos com o assunto da acreditação da propriedade para definir se são pessoas que alugam, proprietários, se vocês oferecem um apoio ao segundo os danos ou segundo a diferença por tipo de propriedade? Bem, isso é importante. Não sempre olhamos o título de propriedade para ver se a família. Primeiro, como vocês podem imaginar, em América Latina há um número muito alto de lugares que não estão, eh, que não são legais. Por exemplo, no ano 2010, com outro ministério, do Ministério de Bens Naturais, com eles trabalhamos um mecanismo para poder regulamentar muito da melodia. E o que significa isso? Queria dizer que eles moravam há mais de 5 anos num terreno e que era difícil de demonstrar que era de alguma outra pessoa, de uma herança, e nós tivemos que regulamentar isso. Depois, a outra parte da pergunta, a normativa do Chile, eu posso compartilhar, nos obriga de alguma forma a uma frase, não sei a frase certa, mas qualquer pessoa que mora aí nesse lugar, tem. Se você está alugando, se você é uma pessoa que está aí, você deve. E depois fazemos. Mas o primeiro que nós buscamos é poder reconstruir a habitação ou comprar a essa pessoa. E muitas vezes nós apoiamos com aluguel. Isso que a gente tem feito nos últimos anos, fazemos a diferenciação. E as pessoas que estão alugando têm a capacidade de continuar alugando. A diferença é que se ele era proprietário ou era uma pessoa que estava alugando esse lugar. Muito obrigado. Temos outra pergunta no chat que a pergunta bem fala: muito obrigado pela apresentação. E qual opinião você tem da estratégia adotada em alguns países de criar instituições ou quando há desastres, conselheria, agência presidencial, comissões, etc. Bem, vou ir de trás para frente. Realmente, eu sou uma pessoa que acredita que as instituições permanentemente devem ter um papel claro, porque senão gera problemáticas, e desde o administrativo, mas aos funcionários. E o funcionário que está há 15 anos e sabe, e depois começam a propor outras coisas, eu não sei se a equipe vai ajudar para que as coisas se solucionem rápido, para que tenha um peso político importante, de muito peso, bem-vindo, mas sempre trabalhando com o que, porque no final a emergência deva ser
em algum momento se transforma em algo regular. Então, que sejam instruções completamente separadas e que uma seja a estrela e outra onde realmente se assinam os documentos, se aprovam. Acho que é importante, sempre que tenha um peso político, tenha muita coordenação, mas através sempre das instituições que estão no dia a dia e que vão continuar em algum momento, no momento que a emergência termine. Bem, esse assunto é bem interessante, especialmente porque algum dos aspectos que você falou através da apresentação é esse assunto que há muitas instituições que estão, se envolvem com esses desastres, depois desses desastres, então serve como um método de coordenação, se realiza bem. Bem, temos outra pergunta, Francisco Caro Caldeirão, que fala: se em um lugar de risco não mitigável corresponde, se em um lugar de não mitigável corresponde reubicar, relocalizar a moradia colapsada, mas com a ação, qual ação corresponde à habitação que está localizada nesse lugar e não sofreram danos? Bem, acho que acontece com todos, de tomar ações públicas. Se é não mitigável. Com os anos, cada vez começo a ver que o não mitigável passa a ser mitigável. Nem tudo, mas eu vou colocar um exemplo de sempre. No incêndio que eu mostrei de Castro, na parte da imagem, a zona afetada foi muito mais grande que essa imagem. Aí fica uma vereda. E nesse lugar, depois, se declarou como zona de risco abertamente, fica com muita dificuldade de mitigar. 17 eram as famílias, e nós falamos que infelizmente não podemos reconstruir onde estão vocês, porque é uma zona de risco. E realmente foi impossível. E por quê? Eles falaram: "E por quê? E por quê?". E muitas depois fizeram outra pergunta, que é o que devemos mitigar para que as famílias possam voltar. E no final a gente chegou a um acordo muito interessante. Deveríamos, uns 13, 14 lugares, deslocar e nós fizemos um pequeno espaço de mitigação na beira desse lugar. Então fica isso na minha cabeça. Agora, para responder bem a pergunta do Francisco, eu levo a outro assunto que é muito delicado, que é a responsabilidade política ou de comunicação, que uma instituição sabe e tem muito claro que há uma população que é total e que não é mitigável se acontece alguma coisa às famílias, a responsabilidade é muito grande. Então, a realmente devemos trabalhar com as famílias, isso é claro, mas por experiência podemos estudar muitas vezes é o contrário, que devemos mitigar, é impossível mitigar, mas devem trabalhar com o máximo que o Estado possa fazer, entendendo que todo ser humano, quando estamos forçados a fazer algo, tentamos voltar à nossa origem, nossa Pachamama, e esse tipo, eu acho que é importante.
Bem, obrigado. Temos outra pergunta no chat que diz: olha, se você pode falar um pouco dos detalhes do processo de desenho de habitação, dessa habitação que vocês criaram depois do tsunami, que é um desenho original, ou se foi adaptado por outros países. Bem, falava que claramente devemos tomar um plano de arquitetura e nós desenhamos e trabalhamos com o presidente nesse momento. Umas coisas que me chamam muita atenção é justamente algumas que estão sobre essas bases, sobre esses cimentos, e muitas vezes chegam os furacões com força e o desenho o desenho no Chile foi muito interessante e funciona muito bem. Basicamente, acho que a gente fez um prédio, um dado muito pontual do mecanismo de do Chile. Do sexto andar para cima, vocês precisam um elevador. Então, muitas habitações se constroem por manutenção e tudo, o custo é mais alto quando tem elevador. Mas quando nós trabalhamos, falamos de ter esse espaço para o carro, nos casos dos pescadores, para colocar o barco, e até hoje está funcionando muito bem. E realmente isso funcionou muito bem. A gente ainda não teve um tsunami depois dessa construção, mas foi exatamente como estava desenhado no início. Muito obrigada, Guilherme. Talvez uma pergunta para encerrar. Você falou da importância da preparação antes dos desastres, mas, em geral, os governos, quando não há emergência, há outras prioridades, há outras necessidades, então não se priorizam esses processos. Talvez qual é a recomendação ou, ou estratégias que os países possam adaptar para realmente priorizar o assunto da preparação antes de um desastre. Então, todos sabemos nossa realidade latina e mais permanentemente catástrofes que a equipe, alguns protocolos sempre falam que faz cada um, porque no momento da catástrofe sempre há uma coordenação e bem caótica, podemos observar. Então, definições simples e a linguagem de diferentes países que fala a Guarda Civil tem que fazer isso, e os ministérios de habitação devem fazer outra coisa. Então, e quem está encarregado dos plantas de construção da moradia, ele também tem um manual de alinhamento que diga, podemos flexibilizar esse instrumento, porque quando é muito caótico e vocês não têm um alinhamento, uma ordem definido, e vice-versa. E outra coisa que sempre, se você tem um marco relativamente claro, e é muito mais fácil para poder reconstruir cada uma das fases que eu estou falando da apresentação. Então, minha recomendação é que não tem tanto trabalho e que seja uma institucionalidade totalmente nova, e sim podemos partir e antecipar protocolos. E nós
devemos fazer isso. Desculpa, o som não está muito bom. Muito obrigado, Guilherme, por responder todas as nossas perguntas. Eu passo a palavra à Anne para as palavras para encerrar. Bem, muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada por todas as lições aprendidas, mas também de alta importância e reconhecimento global dos desafios de desastres naturais e a mudança climática com a COP no Egito e também a conferência no Brasil agora. Então, muito interessante, muito prática. Muito obrigada. O evento de hoje, para nossos participantes, o evento de hoje conclui da troca de conhecimento para esse programa. E nos últimos 3 eventos, eu acho, a gente aprendeu de uma ampla gama de especialistas na região, e mais em contextos como a Índia e outros, especialmente temas, assuntos tão amplos como o financiamento de hogares e de moradia, a melhora de bairros populares, a reconstrução, traz desastres, planejamento para o futuro. Então, estamos muito felizes de anunciar a sessão para encerrar a proposta para o dia 14 de dezembro. Estamos planejando um evento muito emotivo, com retrospectiva de lições aprendidas e conclusões-chave de todas as experiências do programa. Vamos enviar em breve o anúncio. Esperamos ver vocês. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, espero que tenha sido muito útil e quem queira compartilhar o meu e-mail, muito obrigada. Obrigada, até breve.